Meliodas. Meliodas é o pecado da ira do dragão Doragon Shin, capitão dos 7 pecados capitais, o marido e amante de Elizabeth Lyonesse e suas encarnações anteriores, o dono da renomada taverna Boarret, o atual rei do reino de Lyonesse, o pai de Tristan, e o principal protagonista da série. Seu tesouro sagrado é a Demon Sword Lostvayne e seu poder inerente é Full Counter. Ele também era o chefe dos 10 mandamentos, como Meliodas de Lovegiai no Merodazu, e um ex-membro do Estigma após sua deserção do clã demoníaco. 3.000 anos atrás. A maior parte da infância de Meliodas é desconhecida, mas no passado, Meliodas foi treinado por Chandler e foi o líder dos 10 mandamentos do clã demoníaco, agraciado com o mandamento do amor, e considerado o mais provável de se tornar o próximo rei demônio, por sua força e crueldade. Sua reputação o levou a ser muito temido pelos inimigos do clã demoníaco, com até mesmo os 4 arcanjos do clã da deusa temendo e reconhecendo seu poder. Ele era o filho favorito do rei demônio, bem como herdeiro verdadeiro e digno, conhecido como o demônio mais vil, maligno e aterrorizante de toda a existência, seu poder perdendo apenas para o próprio rei demônio. Em algum momento, Meliodas salvou Belium do mais poderoso dos 4 arcanjos Mael. Friamente dizendo ao demônio menor para se perder e chamando de obstáculo, Meliodas não lhe deu nenhum único olhar e procedeu à batalha que forçou Mael a recuar. Mais tarde, Meliodas conheceu um jovem Merlin e a salvou dos magos de sua terra natal que a perseguiam por fugir. Meliodas frequentemente cuidou de Merlin durante sua solidão, mas nunca retornou o sentimento de amor da criança. Ao conhecer e se apaixonar pela deusa Elizabeth, Meliodas a escolheu sobre seu clã, abandonando seu título de líder dos 10 mandamentos, bem como seu mandamento, traindo-os oficialmente no processo. Meliodas foi confrontado por seu irmão mais novo, Zeldris, antes de sua deserção, ao qual Meliodas oferece para sair com ele junto com Gelda, mas Zeldris, ligado à sua lealdade e ao seu amor pela mulher vampira, o rejeita afirmando que não considera mais ele seu irmão, algo que ele viria a se arrepender mais tarde. Meliodas finalmente foge do reino demoníaco depois de matar 2 dos 10 mandamentos, Aranak e Zeno, durante sua fuga. Esse desequilíbrio de poder que ele criou levou à Guerra Santa, uma guerra da qual ele em algum momento decidiu participar, ficando do lado de seus novos aliados do clã da deusa e seus aliados, os gigantes, fadas e humanos. Ele lutou ao lado da deusa Elizabeth, Droll e Gloxinia, como parte do estigma, até que os reis das fadas e gigantes eventualmente desertaram para o clã demoníaco por suas próprias razões. Em algum momento, ele também lutou com Zeldris, com o resultado sendo desconhecido. Durante a guerra, Meliodas se tornou amigo de um humano chamado Rou. Nesse mesmo dia, Ludociel realizou seu plano para eliminar os 10 mandamentos usando demônios inocentes como isca viva para expulsá-los. Meliodas, juntamente com Droll e Gloxinia, chegaram à batalha que havia sido desencadeada entre os mandamentos e os arcanjos. Meliodas então libertou Elizabeth da arca onde ela havia sido trancada. Quando Elizabeth decide salvar Derieri e Monspié quando se tornam Enduras, Meliodas impede que Ludociel a impeça. Como resultado do feitiço proibido usado por Golter, as memórias dos Meliodas foram alteradas para acreditar que o arcanjo Mael era seu irmão mais novo, Starossa, que supostamente recebeu um mandamento de seu pai por causa de sua covardia e que nasceu sem o poder das trevas. Durante os últimos dias da guerra, os governantes dos demônios e deusas e seus pais, o rei demônio e a divindade suprema, tiveram o suficiente do desafio de seus filhos e temporariamente colocaram sua rivalidade de lado e trabalharam juntos para punir Meliodas e Isabel. Pessoalmente confrontado por seu pai divino, Meliodas não pôde fazer nada contra o rei demônio e foi facilmente dominado e morto ao lado de Elizabeth, que foi confrontada e igualmente desesperada contra a deidade suprema. No entanto, sua punição foi muito pior do que a morte. A deidade suprema amaldiçoou Meliodas com imortalidade como sua punição, revivendo-o toda vez que ele morria em troca de suas emoções serem consumidas cada vez mais até voltar a ser o demônio sanguinário que ele já foi. O rei demônio amaldiçoou Elizabeth com a reencarnação perpétua, forçando-a a viver vidas humanas nas quais ela sempre se reuniria com Meliodas e morreria diante de seus olhos, repetidamente. Embora não soubesse por que ele sobreviveu ileso de sua batalha, ele viu Elizabeth morta e gritou enquanto segurava seu cadáver. Com o fim da guerra, ele vagou por uma Britânia destruída. Eventualmente, encontrou uma garota humana de uma tribo selvagem que se parecia com Elizabeth, sem as asas. Embora ela não se lembrasse, Meliodas ficou muito perto dela e um dia ela recuperou os poderes de sua vida anterior. Quando Meliodas contou a ela sobre isso, a garota recuperou todas as suas memórias. Logo Meliodas soube das maldições sob as quais eles foram colocados e prometeu a ela que trabalharia para liberá-los, e viu Elizabeth morrer novamente. Desde então, Meliodas continuou a conhecer e se apaixonar pelas reencarnações de Elizabeth, conhecendo todas elas. Por causa da maldição do rei demônio, Meliodas viu cada um deles morrer diante de seus olhos.
Um deles era uma criança que morreu em um incêndio em casa depois de recuperar suas memórias, e outro era uma jovem que morreu de velhice sem nunca se lembrar de nada, passando pacificamente. 27 anos atrás. Ele continuaria este ciclo por quase 3.000 anos até que foi empregado a serviço dos Cavaleiros Sagrados do Reino de Danafor. Lá, ele teve um breve encontro com Merlin esperando que ela pudesse lhe dar uma maneira de quebrar a maldição. Quando ela sugere liberar os 10 mandamentos para usar o poder que Zeldris emprestou do Rei Demônio, Meliodas se recusa a saber o perigo que ele representaria e que Zeldris nunca concordaria em ajudá-lo. Foi em Danafor que Meliodas finalmente conheceu uma escrava chamada Lis de um reino inimigo de Danafor, mais tarde revelado ser uma reencarnação de Elizabeth. Posteriormente, condenado à morte, Meliodas a libertou e se ofereceu pessoalmente para lutar em seu nome se alguém se opusesse. Mais tarde, ele levou Lis para sua casa onde moravam juntos, muitas vezes apalpando seu peito ao qual ela reagia violentamente. Mais tarde, Lis se aproximou de Meliodas e se tornou sua amante, com ele chamando-a de a pessoa mais importante para ele. No entanto, Frauden conseguiu escapar de seu selo depois que o povo de Danafor quebrou o selo e ele finalmente atacou Danafor, quase destruindo-o em sua tentativa de abrir o Coffin of Eternal Darkness. Frauden assassinar Lis bem na frente de Meliodas deixou o último enfurecido. Meliodas mais tarde pediu desculpas a Lis por não salvá-la, mas Lis disse a ele que eles se encontrariam novamente e não esqueceriam pelo que lutaram. Depois de ver Lis morrer, a raiva de Meliodas fez com que seu imenso poder ficasse fora de controle. Essa explosão de poder varreu Danafor da face do mundo e feriu gravemente Fraudrin, deixando-o à beira da morte. Depois disso, Meliodas encontrou o punho do dragão e um bebê que era Lis reencarnada. O casal é descoberto pelo grande cavaleiro sagrado Zaratras, que tenta ajudá-los, mas Meliodas o avisa para não tocar em sua mulher. Quando o bebê Elizabeth foi adotado pelo rei Batra Leonês, Meliodas pede para se tornar um cavaleiro sagrado de Leonês para ficar perto dela, convencendo Zaratras disso ao derrotá-lo sem esforço em uma luta de espadas. Em algum momento, Batra teve uma premonição da criação dos 7 pecados capitais. Portanto, usando a profecia como guia, Merlin aparece revelando que já encontrou todos os membros, incluindo Meliodas e ela mesma. Meliodas decide unir todos eles para derrotar os 10 mandamentos se o selo do clã da deusa for quebrado. Em algum momento, Meliodas, com a intenção de recrutar Ban, chegou à cela do condenado, onde foi avisado pelos guardas da imortalidade de Ban. Ban, acreditando que outra execução deveria ser realizada, afirmou que apenas se sentaria enquanto fosse executado, apenas para descobrir que uma criança havia entrado. Ban se recusou a se juntar a Meliodas e a declaração de Meliodas de que ele o eliminaria à fossa o envolve em batalha. Sua batalha resultou em Ban ser expulso de sua cela e Ban, ficando extremamente animado, solicita que a batalha continue. Meliodas responde que, para isso, Ban teria que se juntar a ele, com Ban sorrindo amplamente com o convite. Meliodas também recruta King depois que ele foi preso por crimes falsos, dizendo que ele é um rei maravilhoso por se sacrificar por seu povo. 26 anos atrás. Quando os pecados capitais ainda não foram formados, Meliodas encontra Diane sendo incomodada por um grupo de cavaleiros chamados Cavaleiros dos Trigos Dourados. Depois que ele chega e nocauteia tanto os cavaleiros quanto Diane dizem a Meliodas para sair. Os cavaleiros também dizem que Meliodas não deve ajudar Diane, pois ela é um monstro, ao que Meliodas responde que foi errado eles pegarem uma garota. Ele derrota todos eles com facilidade após os comentários rudes. Meliodas mais tarde pergunta a Diane se ela estava com medo, o que a surpreendeu já que ela era maior que ele. Isso eventualmente a levou a se apaixonar por ele devido à sua bondade e a tratá-la como se ela fosse uma pessoa normal. Depois que Diane foi presa pelos Cavaleiros Sagrados, Meliodas a liberta por ordem do rei Batra. Em algum momento durante este período, Golter também é recrutado para os 7 pecados capitais. No entanto, os detalhes exatos de seu recrutamento, bem como se ele foi recrutado pelo próprio Meliodas ou por Merlin, são atualmente desconhecidos. Além disso, nessa época, Meliodas e Merlin encontram Escanor e o convencem a se juntar como membro final dos pecados, embora os dois tenham sido forçados a contê-lo por ordem do rei para impedir seu estrago. Meliodas garantiu que Leonês exculpou Escanor por aterrorizar as aldeias, ferir os cavaleiros sagrados e desrespeitar o rei Baltra. No entanto, Escanor não se sentiu capaz de se juntar a eles porque sua falta de controle com seu poder só prejudicou aqueles ao seu redor. Ouvindo dizer que ele acha que merece apenas morrer, Meliodas diz a Escanor que eles teriam uma briga ao meio-dia para decidir, que ele se juntaria aos pecados se perder. Embora Escanor atinja o auge de seu poder ao meio-dia, Meliodas consegue derrotá-lo liberando seu modo de assalto. Meliodas então diz a ele que sente dor porque está vivo porque Rosa o salvou sacrificando sua própria vida, mas se ele quer tanto morrer, não faz sentido falar com um homem morto arrogante.
Escanor finalmente diz a ele que ele quer viver, ao qual Meliodas diz a ele que, se ele não puder manter esses pensamentos sob controle, ele estará lá para fazê-lo. Meliodas lutaria com Escanor várias vezes depois disso para que ele aprendesse a controlar seu poder. Com isso, a formação dos 7 pecados capitais se completa, com os pecados se tornando a mais alta ordem de cavaleiros do reino de Leonês, respondendo diretamente ao próprio rei, e também ao grande cavaleiro sagrado, Zaratras, com o grande cavaleiro sagrado, sendo seu único superior além do próprio rei. Após a formação dos 7 pecados capitais, Meliodas e sua equipe participaram de várias missões, um notável sendo purgar o reino de Edimburgo depois que foi invadido pelo clã vampiro. 23 anos atrás. Ele e os pecados capitais dirigem-se ao reino para impedir que eles se espalhem ainda mais. No entanto, Meliodas logo ordena que Diane, King, Golter e Ban sigam em frente enquanto ele e Merlin pedem que Escanor se junte à luta. Os pecados capitais e os cavaleiros sagrados ficaram surpresos com a decisão de Meliodas de trazer Escanor. Graças ao teletransporte de Merlin, Meliodas e Escanor acabam em Edimburgo. Meliodas carrega o tesouro sagrado de Escanor, irrita como Escanor estava em seu modo noturno. Meliodas tenta encorajar Escanor a ter mais confiança em si mesmo, mas logo ele começa a chorar e pede desculpas por ser tão fraco. Os dois logo se separam e Meliodas conhece Ren e Gelda. Os 3 lutaram entre si quando Ren acreditava que Meliodas era seu irmão, Zeldris, que os selou há muito tempo. Gelda logo queimou Ren vivo e revelou que sabia que Meliodas não é Zeldris. Revelando sua história para o pecado da ira do dragão, Gelda deseja morrer, sabendo que não há mais propósito para ela neste mundo desde que Zeldris se foi. Meliodas aparentemente concedeu seu desejo e matou o vampiro em uma explosão maciça, que resultou em um buraco de 30.000 pés de profundidade na terra, mas Meliodas a selou novamente. Em um ponto no tempo, os Sims estavam descansando depois de derrotar um Tirandragon quando Ban se interessou pela lâmina quebrada de Meliodas e tentou roubá-la. O último usa seu misterioso Elblase para dar a Ban uma cicatriz que nunca pode curar, apesar de suas habilidades regenerativas. Mais tarde, Meliodas conheceu Dreyfi e Hendrickson enquanto comia depois de treinar com seus companheiros Sims e comentou que seu superior, Zaratras, era invencível. Hendrickson responde à alegação dizendo que estava sendo modesto. Meliodas elogia a habilidade com a espada de Dreyfi, que o deixou feliz e começa a respeitar o capitão dos 7 pecados capitais. 22 anos atrás. Quando os Trolls e sua rainha vieram e atacaram Star, Meliodas e os outros Sims foram no lugar de Hendrickson para assumir o comando. Os chefes druidas Jenna e Zaneri imediatamente o reconhecem como um membro do clã demoníaco e ameaçam expô-lo. No entanto, Meliodas também percebe que eles fazem parte do clã da deusa, então ambas as partes decidem manter a identidade do outro em segredo. Embora Jenna se recusou a confiar em Meliodas, Zaneri aceita que eles os ajudem com os Trolls que assumiram o controle do altar de Star. Uma vez que eles cruzam a fonte para entrar na caverna subterrânea onde está o altar, Meliodas e Ban competem para ver quem vai lutar contra um Troll e matá-lo por acidente. Vendo como estranha magia deixa o corpo do Troll, Meliodas percebe que é o poder de uma deusa. Quando Jenna e Zaneri aparecem depois de segui-los, Meliodas salva Zaneri do ataque de outro Troll e diz a ambos que é melhor eles irem embora, porque os Trolls estão sendo controlados por uma deusa. Quando Meliodas chega ao altar, tudo é revelado como sendo obra de uma deusa, Gelamet, que tomou posse do corpo da rainha Troll e fez lavagem cerebral nos outros Trolls para assumir o altar e aproveitar a conexão dele com o reino celestial para liberte as deusas e assuma o controle da Britânia. Tanto Meliodas quanto Gelamet se reconhecem como filho do rei demônio e velho amigo de Elizabeth. Gelamet declara suas intenções de matar Meliodas e levar sua cabeça para Elizabeth, mas Zaneri tenta argumentar com ela. No entanto, Gelamet descarta ela e Jenna como desertoras e usa Job no Shirin para roubar a voz de Zaneri e a visão de Jenna. Meliodas ordena que ela desfaça sua magia e a acerte com um simples aplauso que a faz voar. Gelamet consegue usar ar, mas Meliodas apenas insiste que ele libere Jenna e Zaneri. Gelamet se recusa a acusar os dois de traição por desertar e protegê-lo, clamando por seu ódio por Meliodas por causa da morte de Mael. Zaneri consegue atacar Gelamet com um raio que liberta Meliodas da Aka, que lhe pede perdão por não conseguir parar a Guerra Santa. Lá, Escanor aparece quando ela sente sua magia, Gelamet o confunde com Mael. No entanto, vendo que é Escanor, Gelamet entende que não é Mael. Escanor tenta matá-la, mas Meliodas o impede. Lá, Gelamet assume que Mael morreu. Assim, Gelamet deixa o corpo da rainha Troll e decide retornar ao reino celestial e dormir ao lado de seus irmãos até o momento em que seu coração está aliviado da dor. Apesar de recuperar o altar, Diane e os outros Sims aparecem e o destroem, querendo acabar com a rainha Troll. 21 anos atrás.
Antes de serem infames, Meliodas estava treinando Jotundeir até que Jotundeir ficou chateado, pois acreditava que nunca se tornaria tão forte quanto os pecados capitais ou seu pai. Mas Meliodas disse a ele para abandonar sua atitude negativa e Margarete veio e disse a ele o caminho de um cavaleiro credo. Margarete disse a Jotundeir que ele deveria ser ele mesmo, e não como os pecados capitais ou seu pai, e ela acreditava que Jotundeir seria o cavaleiro sagrado mais gentil e forte algum dia que animou Jotundeir. No entanto, no dia seguinte Jotundeir veio correndo em direção a Meliodas e disse-lhe para fugir com os outros. Meliodas estava perdido em Jotundeir e disse a ele para explicar tudo, mas Jotundeir disse a ele que algo terrível estava por vir e se ele contasse a alguém, coisas ruins aconteceriam. E Jotundeir não tinha ideia do que fazer. Meliodas disse a Jotundeir para se acalmar batendo com a cabeça e perguntou o que ele queria fazer, ao que Jotundeir respondeu que precisava proteger Margarete, mas não tinha ideia de como fazê-lo. Meliodas ensinou-lhe um feitiço que poderia animá-lo sempre que se sentisse triste ou terrível, o que significava dizer em voz alta que ele era mais forte do que qualquer um dos 7 pecados capitais. Jotundeir disse isso, ao qual Meliodas apontou que ele deveria se sentir melhor em breve. Meliodas abraçou Jotundeir, disse-lhe que não deveria chorar, se estivesse com problemas, viria em seu auxílio. Quando eles ainda eram um grupo ativo e elogiado de cavaleiros, eles supostamente convocados para um antigo castelo depois de derrotar a rainha Troll e destruir o grande altar druida. Como os pecados estavam dentro do castelo, eles discutiram entre si a razão por trás da ordem que receberam quando Meliodas reclamou que eles deveriam estar participando do festival do dia da Fundação Nacional de Leonês e ir beber apenas para King lembrar seu capitão que ele estava sempre bebendo de qualquer maneira. Depois que Diane e Merlin especularam se seu superior poderia recompensá-los ou repreendê-los por sua última missão, Meliodas já havia decidido que era uma repreensão e lembrou sua equipe de comparecer ao festival mais tarde, para grande desgosto de sua equipe. Quando eles entraram na sala, eles descobriram o grande cavaleiro sagrado, Zaratras completamente espetado até a morte. Logo, eles foram enquadrados pelo assassinato e depois cercados por mais de 300 cavaleiros do reino. Quando os cavaleiros sagrados dos Leoneis atacaram o castelo, Meliodas deu à sua equipe suas últimas ordens, dispersar e reagrupar mais tarde para descobrir a causa da morte de Zaratras, que todos obedeceram e separaram enquanto lutavam para sair. Na sequência, uma garotinha tenta ajudar os pecados capitais a escapar, mas acaba ficando gravemente ferida e levando Meliodas a liberar sua raiva mais uma vez, mas logo nocauteada por Merlin e selou sua fossa, mas Meliodas logo esqueceu o evento. O que o leva a suspeitar da existência de um traidor. Uma vez que Meliodas acordou, ele veio ao encontro de Hulk dentro de uma caverna que estava perto de Camelot quando os dois acabaram falando um com o outro, onde Hulk menciona que ele sentiu como se estivesse voando no céu, pensando que ele era um dragão de volta. Sua vida passada quando Meliodas pensou que ele era Vandre. Os dois discutiram sobre o nome de Hulk até que Hulk mencionou um restaurante chamado Pig Leg, onde Hulk adorava as sobras, o que levou Meliodas e Hulk a se unirem e trabalharem juntos, já que Meliodas não pode mais trabalhar como cavaleiro. Eles decidiram abrir um bar nas costas de Hulk Mama, chamado Boarhat, depois do restaurante que Hulk mencionou, fazendo Meliodas vender seu tesouro sagrado, pelo qual ele se sentiu mal desde que o rei Bartra lhe deu essa arma. Desde então, Hulk e Meliodas se tornaram parceiros de negócios, sendo Meliodas o proprietário, enquanto Hulk é o limpador, pois ele pode comer as sobras. Habilidades e equipamentos. A habilidade de Meliodas em batalha e poder são lendárias. Ele era o capitão dos lendários 7 pecados capitais e quando era membro do clã demônio, Meliodas reinou supremo uma vez como líder dos 10 mandamentos e o único herdeiro digno do trono do rei demônio, muito temido pelos inimigos do clã demoníaco, e até mesmo outros demônios semelhantes, considerado o demônio mais poderoso, perdendo apenas para o rei demônio, tão poderoso que o demônio Golter afirmou que sua traição sozinho fez com que o equilíbrio de poder entre a deusa e os clãs demoníacos inclinasse a favor do primeiro e permitir que eles comecem a Guerra Santa, forçando Golter, como último recurso, a converter Mael, o membro mais forte do clã da deusa, em Starossa do clã dos demônios na tentativa de recuperar a vantagem sobre o clã da deusa. Como todos os membros do clã dos demônios, ele é capaz de manifestar seu misterioso poder das trevas, que ele pode usar e se transformar em várias formas para uma variedade de propósitos, como formar asas para voar, recolocar membros e principalmente melhorar tanto seu físico e habilidades mágicas. Ele também é conhecedor de encantamentos demoníacos. Ele é mais conhecido por suas habilidades com a espada e por suas proezas físicas puras, mas ele também possui incríveis habilidades mágicas, notadamente sua imunidade virtual a ataques mágicos através de sua habilidade Full Counter. Um exemplo de suas imensas habilidades de combate foi quando ele dominou os antigos reis fadas e gigantes, Gloxin e Drole simultaneamente.
A demonstração mais notável de sua notável proeza e poder de luta foi quando as emoções de Meliodas, ao se tornarem sérias, puderam se defender contra seu pai por um breve período antes de serem rapidamente subjugadas. Ao recuperar o poder tirado dele por Merlin, a quantidade de escuridão liberada pela deusa Âmbar foi suficiente para apagar o céu, e o subsequente tremor de estar pôde ser sentido de Edimburgo a quase 100 km de distância. Antes do início da série, seu poder era intenso o suficiente para destruir todo o reino de Danafor. Merlin, sentindo que seu poder era muito vasto e perigoso para ele controlar, roubou a maior parte dele antes que pudesse fazer o mesmo com o reino de Lyonesse. Mesmo com a maior parte de seu poder tomado, no entanto, ele ainda tinha um nível de poder de mais de 10 vezes o padrão para um cavaleiro sagrado de Lyonesse. Com seu poder de volta, ele pode facilmente lutar em pé de igualdade e derrotar os membros dos lendários 10 Mandamentos, mesmo apesar de ser apenas uma fração de seu poder original durante a Guerra Santa. Depois de salvar vários aldeões, Ban diz que Meliodas está mais forte do que nunca, mas que seu poder era diferente durante a defesa de Lyonesse. Depois de liberar seus poderes demoníacos completos em uma tentativa desesperada de se libertar do Antano Maiú de Melascula, Meliodas recupera o poder que tinha quando era o líder dos 10 Mandamentos, alcançando seu modo de assalto. Ele facilmente superou Escanor em sua luta, apesar de seu poder aumentar a cada segundo a ponto de Diane notar que ele estava brincando com o pecado do orgulho, permanecendo quase completamente ileso por seus ataques, sendo derrotado apenas quando Escanor atingiu o pico de seus poderes como Deon. Embora Zeldris afirme que foi devido a Meliodas ainda subestimar Escanor. Mesmo depois de ser gravemente ferido e quase cortado ao meio por Escanor, momentos depois, Meliodas conseguiu se recuperar rapidamente, sendo interrompido apenas pela interferência oportuna de Merlin. Mesmo inconsciente, sua aura já era tão imensamente poderosa e sombria para fazer com que até Escanor, bem como King e Diane pós-julgamento, se sentissem doentes ao seu redor. Mais tarde, ao despertar, ele sem esforço prendeu Zeldris e Starossa, com nem mesmo o poder do Rei Demônio permitindo que Zeldris se movesse o mínimo e logo subjugando Starossa completamente também, enquanto imobilizava Kuzak. Quando atacado novamente, ele sem esforço ultrapassou e conteve Zeldris enquanto simultaneamente protegia Elizabeth de Starossa. Ele também sobreviveu ileso sem esforço pelos ataques de Arthur empunhando Excalibur e sua aura era facilmente poderosa o suficiente para intimidar os espíritos dentro da espada sagrada à submissão. Seu poder é tão grande que eclipsa até os poderosos 4 arcanjos, como o próprio Starossa disse abertamente que se ele não pudesse derrotar Sariel e Tarmiel dos 4 arcanjos, ele não teria chance de derrotar Meliodas. Como seus irmãos mais novos, ele também pode remover mandamentos com Jikai, tendo roubado Grerod enquanto Merlin estava inconsciente. Ele também é capaz de realizar um ritual para absorver os 10 mandamentos e é o único além de Zeldris capaz de sobreviver para receber mais de um mandamento, como mostrado quando ele começou a absorver 5 dos mandamentos, embora absorvesse completamente vários mandamentos. Levaria mais tempo a ponto de 5 mandamentos levarem meio dia para serem totalmente absorvidos. De acordo com Meliodas, uma vez que ele absorveu todos os mandamentos, que é metade do poder do Rei Demônio, ele se tornará tão poderoso que será tão poderoso quanto o Rei Demônio, assim, tornando-o capaz de quebrar a maldição em Elizabeth. Ao absorver os mandamentos, Meliodas produziu um campo de escuridão quase impenetrável ao seu redor, que Merlin afirmou que ela não podia fazer nada para destruir, precisando do santuário de Ludociel junto com o mandamento de Melascula que Merlin segurava, sendo puxado para Meliodas para poder entrar. Apenas o demônio original poderia dissipar o espaço. Ludociel afirma que se Meliodas se tornasse o novo Rei Demônio, então todas as forças do estigma certamente seriam derrotadas com a Deidade Suprema agora sendo incapaz de ajudá-los. Depois de absorver com sucesso todos os mandamentos, Meliodas se tornou o Rei Demônio, aumentando assim seus poderes para os mesmos níveis divinos que seu pai possui. Seu extraordinário poder mágico obscurece completamente todo o ambiente na escuridão e deixa todos os 7 pecados capitais, Mael, Ludociel e Elizabeth em absoluto temor e suor. Meliodas foi afligido por uma maldição do Rei Demônio como punição por se apaixonar por uma deusa e matar e trair seus irmãos demoníacos que o revivem sem falhas, não importa quantas vezes ele morra, seja por se matar ou ser morto. Além disso, impede que ele morra de velhice, efetivamente mantendo-o imortal. No entanto, a cada renascimento, ele perde lentamente algumas de suas emoções em troca, retornando lentamente ao seu antigo eu. A maldição pode durar permanentemente, e a única maneira de levantá-la é alguém com poder que rivaliza com o do Rei Demônio e da Deidade Suprema para levantá-la. Durante a Guerra Santa, Meliodas afirma que, ao escapar do purgatório, ele conseguiu os meios necessários para quebrar ambas as maldições. Então, depois que o Rei Demônio foi expulso de seu corpo, Meliodas finalmente destruiu ambas as maldições, libertando a si mesmo e a Elizabeth de uma vez por todas.
Devido ao despertar de seu poder original, Meliodas se tornou o novo rei demônio por conta própria. Como tal, ele não pode ficar no plano mortal devido ao seu poder maciço, o que causa fenômenos climáticos irregulares nos 4 cantos da Britânia por apenas estar lá. No entanto, Meliodas sacrificou seu poder divino para cancelar os mandamentos, a fim de impedir que seu pai voltasse novamente. Assim, perdeu seu novo poder e conseguiu permanecer na Britânia mais uma vez. Habilidades: Full Counter Furacão. Essa habilidade permite que Meliodas reflita ataques mágicos direcionados a ele, de volta ao inimigo, mas com um poder muito maior. Portanto, quanto mais fortes são os poderes do oponente, o rebote se torna. Uma desvantagem principal é que Meliodas não pode iniciar ataques sozinho. Ele também é incapaz de refletir ataques se o oponente não permitir que ele leia o momento e natureza de seus ataques. Ataques físicos, indiretos e contínuos também não podem ser refletidos. O Rei Demônio afirmou que a técnica é meramente uma imitação da técnica de Chandler e que seu poder mágico original é algo diferente. El-Blazer Obureizu, literalmente significa inferno, uma habilidade misteriosa exibida por Meliodas que lhe permite gerar chamas negras. A técnica também tem o efeito adicional de anular a regeneração de um imortal, como mostrado quando ele a usou contra Ban. Modo de assalto Azaruto Mudo. Este estado é alcançado quando Meliodas libera seus poderes demoníacos ao máximo, alcançando poderes imensos. Esta forma também permite que Meliodas acesse seu poder total. De acordo com Melascula, nos dias em que Meliodas estava no comando dos 10 mandamentos, até eles tinham medo dele enquanto estavam nesse modo. A desvantagem é que temporariamente rouba Meliodas de todos os seus sentimentos e emoções, fazendo com que ele volte a ser como ele era antes de trair o clã demoníaco. Kami-Shijiri, literalmente significa 1000 Divino Slayer. Meliodas corta seu oponente com sua espada um total de 1000 vezes em um instante. Trillion Dactorerion Ku, Meliodas lança uma barragem de pequenas esferas de escuridão altamente concentrada no oponente. Shiden Isen, literalmente significa coite relâmpago roxo. Meliodas corta vários oponentes várias vezes com sua espada em um instante. Proeminência Sombria Ku Prominensu, literalmente significa estrela negra. Meliodas infunde sua espada com o poder das trevas e executa um poderoso golpe. Técnicas combinadas. Técnica combinada. Kami-Gi literalmente significa God a ter. Depois que sua espada é infundida com a arca de Elizabeth, Meliodas corta seu oponente um total de 1000 vezes em um instante. Técnica combinada. Matança do tirano Gi Tairanto Kiringu. Meliodas e Zeldris atacam o inimigo com suas espadas imbuídas no poder das trevas. Mandamento. Como o líder dos 10 mandamentos, Meliodas era o portador original do mandamento do amor Jai, que foi concedido a ele pelo Rei Demônio. Aqueles que estiverem diante dele com ódio em seus corações ficarão impotentes para prejudicar ou infligir danos a qualquer outra pessoa. Para se aliar ao clã da deusa, ele abandonou voluntariamente seu mandamento durante sua traição ao clã demônio. Devido ao feitiço proibido de Golter, o Rei Demônio deu o mandamento ao seu suposto segundo filho, Starossa, que era Mael transformado em demônio devido ao mandamento dado a ele e assim fazendo parecer que o primeiro matou o último. Depois de completar o ritual para se tornar o Rei Demônio através da absorção de todos os mandamentos, Meliodas realizou todos os 10 mandamentos, mas ao forçar o Rei Demônio a sair de seu corpo, os mandamentos também foram forçados a sair. Armas. Espada larga gigante. Meliodas usou esta espada na Guerra Santa há 3000 anos, também a usou quando era o líder dos 10 mandamentos. A espada é pelo menos 2 vezes o tamanho de Meliodas. Foi quebrado na batalha que Meliodas e a deusa Elizabeth lutaram e perderam contra o Rei Demônio e a Deidade Suprema. A espada não mostrou nenhum traço de poder usar uma habilidade como um tesouro sagrado. Dragon Andre. Meliodas usou esta espada quebrada em conjunto com Full Counter. A espada também parece ter habilidades próprias e é uma das chaves para o Coffin of Eternal Darkness. Espada de Lys. Uma vez que Meliodas recuperou a espada de seu amante, Lys, Meliodas começou a usá-la depois que seu punho de dragão foi roubado. Também funciona em conjunto com o Full Counter. Foi quebrado durante a luta de Meliodas com o Albion. Lostvayne. Como membro dos 7 pecados capitais, Meliodas possui um tesouro sagrado. Lostvayne é uma espada divisora de demônios, que ele vendeu em uma loja de penhores em Camelot por dinheiro para financiar o chapéu de javali há 10 anos. Mais tarde, é devolvido a ele por Merlin, que revela ter comprado a espada e a mantido segura todo esse tempo. Sua habilidade de Tsuzubunshin é compatível com o Full Counter de Meliodas, permitindo que ele o use em níveis muito mais perigosos. Espada de Ossos. No Purgatório, as emoções de Meliodas criaram uma espada, feita com os ossos das espécies indígenas, com uma lâmina longa de um único gume. A lâmina é compatível com o Full Counter de Meliodas. Nível de poder.
O nível de poder de Meliodas aumenta em etapas à medida que a história avança e aumenta ainda mais sempre que ele utiliza seus poderes demoníacos. Usando Lostvayne, Meliodas pode criar um clone com um nível de poder máximo de metade de seu nível de poder. Criar mais clones fará com que esse poder seja distribuído igualmente entre eles. O nível de poder de Meliodas no início da série, depois de ter a maior parte de seu poder roubado por Merlin, é o seguinte: Normal. Total 3.370. Magia 400. Força 960. Espírito 2010. Marca demoníaca. Total 4.400. Furioso. Total 10.300. Depois de ter seu poder restaurado, seus níveis de poder são os seguintes: Normal. Total 32.500. Magia 2.700. Força 27.700. Espírito 2100. Marca demoníaca. Total 56.000. Magia 3.000. Força 50.000. Espírito 3.000. Após seu renascimento, seus níveis de poder são os seguintes: Normal. Total 60.000. Modo de assalto. Total 142.000. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!